vou te mostrar como você vai fazer uma sequência de stories matadora para o seu cliente, para realmente ter mais engajamento ou focar em venda, tá? O bacana vai ser que eu vou te mostrar na prática aqui alguns exemplos para você ver, tá? Então, eu sempre gosto de no início de alguma sequência, sempre trabalhar com uma pergunta, tá? Essa pergunta, ela pode realmente causar algum desconforto na pessoa que estiver lendo, ela pode ser ali meio que um confronto realmente, ou ela pode ser um ponto de identificação. Nesse caso é o Gabriel Padrinho. Então a gente coloca: você sabe o que significa liderar um movimento? Aí a gente vai pro segundo story, que é realmente um vídeo, ele explicando o que é a bússola, tá? Lembrando que o evento dele que a gente lançou era Bússola de Ouro. A bússola é o único instrumento de navegação que não erra. Porque ela não perde o imã se ela for feita do jeito certo. A agulha vai estar sempre apontada para o lugar. A bússola. Você tá vendo como já esse vídeo ele conecta? Esse vídeo ele já traz uma informação totalmente relevante? Já anota aí, viu? Então isso a gente já dá um quebra e já gera ali, um ponto de atenção pra pessoa que está vendo o story. Aí a gente fala o quê? Antes, eu vou te mostrar quais são os únicos caminhos que uma empresa tem hoje. Então, a gente já falou, calma aí que eu já vou falar do assunto. Antes eu vou te mostrar realmente quais são os caminhos. Reduzir seus preços ou dar significado aos seus produtos. Aí a gente vem realmente com o conteúdo agora. Então a gente fez o que até agora? Pergunta, gerou curiosidade, mostrou agora o conteúdo, tá? Então é óbvio que todo empresário busca redução de custo constante para maximizar lucro. Essa é a parte fácil do business. Então a gente já, essa é a parte fácil, né? Domina o assunto. Mas você já se perguntou por que o mesmo empresário que consegue reduzir custos não consegue decolar e aumentar seu faturamento de forma exponencial? Meu Deus, a gente dá um soco na cara da pessoa. Então, depois do conteúdo, a gente vem com uma pergunta, com uma dor, para justamente depois mostrar que o produto do nosso cliente é a solução. Pegou o código? Pegou, né? Dando uma de Pablo aqui, né? De código. Mas é o seguinte, aí a gente faz o que? Coloca uma enquete para justamente já ter o que ali? A resposta da pessoa, pra gente já, um filtro do teu público, se realmente o pessoal tá aquecido ou não. Já vai gerando uma repercussão ali do pessoal falando, mexeu comigo ou não. Então aqui a gente já dá o soco, né? Ou seja, faz ali uma pergunta focando totalmente na dor, né? Ali, aí a pessoa ela responde, então, por que o mesmo empresário que consegue reduzir os custos não consegue decolar e aumentar o seu faturamento? Se a pessoa ela se identifica com essa frase que ele falou, cara, a pessoa já fica presa no story. Aí a gente, a maioria dos empresários não sabem dar significado aos seus produtos. E muito mais do que isso, não sabem o caminho para liderar um movimento dentro do seu segmento. Você vê que aqui a gente já gera um desejo, já coloca aqui que a maioria não sabe, mas que, enfim, existe um método para você poder saber como liderar um movimento. Aí aqui a pergunta de novo, mas como eu posso fazer isso? Aí a gente coloca aqui essa pergunta. E aí aqui, há pouco mais de um ano, eu iniciava a trajetória com o evento Bússola de Ouro. Naquela época, ninguém usava o nome no mercado digital. Vamos voltar a uma página. A gente encontrou uma arte de uma pessoa usando bússola aqui, né? Ou seja, ninguém usava bússola, esse nome. E aí, colocaram bússola. E a gente pegou esse gatilho para falar o quê? Mas o Padrinho que criou esse movimento do Bússola de Ouro. E tem uma outra pessoa já usando, então a gente pegou ali um acontecimento para usar isso de forma estratégica para a gente conseguir tanto gerar uma repercussão, né, mas também mostrar a importância do movimento, viu? Aí aqui, ninguém usava esse nome no mercado digital. As pessoas usavam guia, manual, passo a passo, caminho, curso, formação, menos bússola. E aí entra o grande aprendizado dessa sequência de stories. Para liderar um movimento tem que ter um significado. Se as pessoas estão te modelando, é porque você é uma referência, porque você gerou significado para um produto ou serviço. Aqui a gente já mostra o quê?
nessa frase que realmente ali, se alguém te copiar, você é uma referência. Aí a pessoa ela já vai falar o que? Opa, é verdade, porque é realmente um fato, tá? Aí a gente vem com a CTA. Essa CTA, no caso, é um vídeo. Então vamos assistir. Solicitar acesso aqui, não é mesmo? Mas é uma CTA onde ele faz ali a explicação do que é o Bússola de Ouro e a gente coloca o link para a pessoa poder comprar realmente o lugar no Bússola. Você tá entendendo os pilares que a gente tá utilizando nessa sequência matadora de story? Relembrando então, pergunta. A gente despertou aqui, ó, a atração, curiosidade. Depois veio o quê? Conteúdo. Soco na cara, essa parte a gente não esquece, né? Soco na cara com a enquete realmente focando na dor. Mostrou aqui uma comparação que passou. Então, existe um conflito nessa história, vamos dizer assim, pra depois a gente fazer o quê? Gerar desejo aqui, ó, pra liderar o movimento tem que ter significado. E aí depois vir com a CTA. Fala sério, né? Surreal. Eu vou colocar esse cronograma de story abaixo dessa aula pra você poder entender e poder ir anotando as principais dicas pra poder modelar pra fazer realmente sequências como essa. Mas mostrando aqui alguns exemplos, tá? No meu caso também, eu postei esse story que era o lançamento de uma reunião que eu ia fazer semanal. Então, ó, eu focando agora na dor. Tinha jornada dupla de trabalho. Ia trabalhar de manhã na empresa do meu pai e à noite eu estava cansada e ficava até de madrugada trabalhando. Tive épocas cuidando de 12 projetos e tendo que conciliar com o trabalho na empresa. Olha isso aqui. Eu coloco realmente a imagem de dor. Isso gera uma conexão com quem realmente também está passando por isso ou já passou. E eu coloco que não foi fácil. Foram várias noites sem dormir. Tive muitos acertos e erros e é uma grande verdade. Então, qual que é a sua história? Quais são os desafios que você passou na sua vida? Você pode muito bem criar pontos de conexão. Porque isso é uma verdade, eu não tô mentindo. Ainda coloco que aqui, ó, meu pai estava dormindo e eu trabalhando após o horário comercial nos meus projetos. Eu sempre quis fazer dar certo. E aí que essa é a grande prova. Então, olha a importância de você documentar tudo o que acontece com você. E aí eu coloco aqui, ó. Essa sou eu logo quando iniciei. Me lembro que decorei o roteiro de anúncios de uma... Me lembro que decorei o roteiro do anúncio para uma cliente poder executar. Sempre dei o meu máximo. Tenho orgulho do meu início. Vocês estão vendo que eu tô mostrando lá atrás a Raquel querendo sonhar, a Raquel querendo ser social, a Raquel fazendo acontecer. Quando eu me dei conta, eu já estava ganhando mais com marketing digital do que dentro da empresa. Ganhava por comissão lá. Então eu imagino o quão desafiador foi durante todos esses anos pra mim, né? E realmente foi. Poucos aceitariam. E todo mundo dependia do meu resultado na empresa. Então, assim, eu era a única vendedora. Então, pra todo mundo receber, a Raquel tinha que vender. Isso não foi fácil, gente. Eu era a única. E aí, eu jamais deixaria a empresa do meu pai. Nunca, nunca, nunca. Pra eu poder seguir os meus sonhos e abandonar o barco. Mas eu posso te confessar uma coisa? Nisso aqui, ó, eu tô contando uma história. Você tá percebendo que você tá ficando curioso, assim, falando, meu Deus, o que vai acontecer? Ó, aqui, conta logo e sim. Aí eu fui demorando até um pouquinho pra poder postar pra todo mundo ir voltando. Ó, eu me senti um rato dentro de uma gaiola por muito tempo. Você já se sentiu assim alguma vez? Eu começo a contar uma história e aí eu já venho com o quê? Você já passou por isso? Você já se sentiu assim? Ó, aí eu venho com o quê? Mas eu já tinha cumprido a minha missão dentro da empresa e tenho muito orgulho do que eu fiz ali dentro. E realmente foi uma verdade, assim, eu me orgulho muito de ter trabalhado com meu pai. Trabalho desde os meus 15 anos, né? Trabalhei lá. Vocês vão ver o final da história, tá? Como aconteceu, mas eles estão bem hoje, graças a Deus, tudo fluindo muito bem. Mas realmente, cara, vamos continuar a história, né? Porque vocês são interessados. Mas eu preciso te falar, eu não tive coragem. Então eu mostro uma fragilidade minha. Que eu queria sair da empresa do meu pai, só que jamais eu teria a coragem e a iniciativa de falar, tô fora. Porque eu era a única vendedora. Estava passando na época por necessidade, tipo assim, não de comida e tudo mais, mas tipo assim, por momentos difíceis onde eu não ia falar, pai, tô indo embora.
Mas eu preciso te falar, não tive coragem de pedir demissão. Fiquei meses vivendo dessa forma e tendo que conciliar tudo. Mas nada acontece por acaso. Estava tendo muitas brigas com meu pai. Quem trabalha com familiar vai entender. E eu resolvi trabalhar de home. Um mês se passou e eu sentia cada vez mais forte o desejo de ficar 100% focada no marketing digital. Cara, isso aqui conecta muito, porque é uma verdade. Isso é a minha história. Então, e você, antes de ser um social media, qual que é a sua história? Você já passou por alguma situação complicada? Você não pode realmente pegar essa história e realmente mostrar como era a sua vida e como ela está sendo hoje? Certamente pode ser uma história de superação. E a gente precisa saber mostrar isso também na sequência de story. Do nada, o meu pai me demite da empresa. E eu não entendi o motivo, gente. Eu tava na padaria, eu comecei a chorar, eu lembro até hoje. Olha lá, chorei, me questionei e fiquei com medo. No dia seguinte, ele tentou me recontratar com um salário fixo, mais comissão. E seria muito bom pra mim. Mas sabe o que eu fiz? Aí eu coloquei aqui a interação, boquinha fechada, e demorei uns 2 minutinhos pra postar o outro, tá? E o pessoal realmente, nossa, doido querendo saber. Aí eu coloquei ainda o que aqui, ó. Acho que vou contar amanhã pra vocês. Reaja se você quer que eu te conte ainda hoje. As pessoas endoidaram, falando, Raquel, pelo amor de Deus, conta. Então é um gatilho do que, opa, não vou contar. Opa, escassez. Então estude também sobre gatilhos mentais e como você pode aplicar ele na sua sequência de story. Eu disse não pro meu pai. Foi o não mais dolorido que eu já falei na minha vida. Mas eu posso te falar o motivo de eu ter feito isso? Porque agora chegou o meu momento. O momento de eu realizar os meus sonhos profissionais e conquistar tudo aquilo que eu sempre almejei e pedi a Deus. Aí eu volto naquele vídeo que eu tinha postado falando o quê? Pausa antes para olhar essa imagem. Meu quadro dos sonhos na época que eu gravei esse vídeo. Eu colava na minha parede tudo que eu queria. Se você ver, tenho aqui um Mac, tenho viajando, cara. Tudo isso eu realizei. Dente também que eu queria fazer. Colei na minha parede tudo o que eu almejava na época. Estou emocionada de olhar e ver que eu consegui conquistar 90% do que estava escrito. Isso faz tempo, né, que eu fiz essa sequência. Vocês estão vendo como essa jornada, ela é do herói? Como essa jornada, ela emociona? Como a gente encontra pontos de conexão? Você precisa fazer isso. Aí eu já venho o quê? Agora com o conteúdo, né? E com a história também de posso te ajudar. Hoje, 100% da minha renda vem do marketing digital e eu tenho a liberdade de escolher cada cliente, trabalhar onde e a hora que eu quero. Isso não tem preço. Eu já mostro um benefício do meu trabalho. E me sinto preparada para ajudar outras pessoas a se libertarem, assim como eu me libertei. Quantas pessoas trabalham CLT e têm vontade de ter o seu próprio emprego? De ser o seu próprio chefe? Ser uma social empresária? Milhares, né? Então, essa história fez com que quem também se sentia um ratinho numa roda parasse e me desse atenção. Incrível demais, né, gente? Incrível. E aqui eu coloco, enfim, mais vídeos, mas vocês viram como a sequência, ela é sensacional? Como a gente pode, através das histórias, Jornada do Herói, ou realmente através da do Padrinho, como eu mostrei pra vocês, fazer uma boa sequência de story? Surreal, né? É de se emocionar, é de ficar pensativo. Então agora eu quero que você pense. Qual é a sua história? O que você pode realmente gerar conexão com as pessoas? Anote isso para você fazer sequências de stories matadoras. Tanto para você e para o seu cliente. Por isso que é muito importante você estudar sobre o seu cliente, entender com ele quais foram as dificuldades que ele passou, para você criar uma sequência que possa emocionar, cativar e vender.